São 8h08 em Patos de Minas, 8h08. Nós estamos começando aqui na Rádio Clube 98. O Debate 98, hoje é terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Hoje nós estamos recebendo o delegado regional de Polícia Civil, Dr. Luiz Mauro, e os nossos debatedores, o Flávio Souza e também o Matheus Alves, né? Bom dia, Flávio, tudo tranquilo? Bom dia, Jota, bom dia, Matheus, bom dia ao Luiz Mauro que está aqui conosco, gentilmente atendeu o convite da nossa reportagem, ao Daniel na técnica, você ouvinte, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Matheus, tranquilo, hein? Bom dia, Jota Ramalho, Flávio Souza, doutor Luiz Mauro, tirando Daniel. O Cruzeiro, o resto tá tudo bem, né? Hoje já não é mais segunda, que não, pena. hoje não é mais segunda. Mas só hoje, né? Mas eu ainda insisto naquele discurso que um gigante precisa cair para que os pequenos possam ter oportunidade. Precisar não precisa, né? Mas... Doutor Luiz Mauro, flamenguista, tá feliz. Agradecer pela presença do senhor aqui, tomar o tempo do senhor para debater assuntos relacionados aí à capital nacional do milho. Bom dia. Bom dia a todos. A gente fica muito honrado em fazer parte dessa bancada. A Polícia Civil tenta aí buscar cada dia mais o melhoramento dela e o melhoramento para a população. E a gente fica novamente aí aberto a esse debate que é sempre necessário para que a gente possa passar as informações que a Polícia Civil tem que passar para a população e também apresentar números e dados que nós temos relacionados à Polícia Civil. Bom, o senhor é flamenguista, né? Sou flamenguista. Feliz da vida. O senhor é de onde? Eu sou de Resende, estado do Rio de Janeiro. Aí, sei lá. Não tinha como. Não é ser, Flamengo, né? É Botafogo, Vasco, Fluminense e tal. Flamengo desde criancinha, né? Desde criança. Mas que campanha, hein, doutor? Que não, uma coisa campanha impressionante, né? Mas o senhor acha que leva o Mundial, não? Olha, eu como um grande flamenguista, eu acredito que sim, né? Eu não posso dizer que não, né? Eu assisti pouco dos jogos do Liverpool, mas eu acredito que o Flamengo tem muita qualidade e muita vontade para poder fazer um bom trabalho lá no local onde vai ser feito em Dubai, né? Se não me engano. O Mundial. No Mundial. Então eu acho que vai fazer. Se a gente fizer o melhor da gente, diz que capricho é você fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É verdade. Então, se você fizer o melhor nas condições que você tem, e mesmo que às vezes você não consiga chegar ao seu objetivo final, mas você fez tudo o possível para fazer daquela forma e de forma que ninguém fala assim, não, você deixou de fazer algo, não. Fez tudo, mas não conseguiu. Então a gente tem que fazer tudo com muito capricho. A gente na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, eu entendo que a gente tem que fazer tudo com um capricho, né? Esse é do Sérgio Cortella, essa frase é dele, né? Sobre o capricho. Capricho é você fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Bom, nós estamos chegando no final do ano, hoje é dia 10, acabou. Daqui para frente é só resumo, né? Um balanço aqui. Claro que a polícia vai continuar trabalhando no dia a dia. Mas já tem um balanço, doutor? É positivo o balanço com relação à criminalidade aqui em Patos? Não caiu com relação aos anos anteriores? Não, nós temos aqui um balanço positivo numa questão ampla, né? Macro. Nós temos aqui em Patos de Minas uma situação bem confortável para a segurança pública da cidade, né? Isso, logicamente, só é possível pela própria população de Patos de Minas, que ao contrário de algumas outras cidades em que você tem às vezes a lei do silêncio, né? A pessoa não passa informações, aqui em Patos não. A população ela tende aí com uma forma muito clara de auxiliar as forças de segurança, né? Para passar as informações necessárias para que a gente possa combater essa criminalidade que é crescente, né? Ela vem crescendo agora. De uns tempos para cá ela tem uma queda, mas se a gente fechar os olhos, se a gente não ficar atento, né, acaba que ela retorna aos índices anteriores. Então a gente tem que melhorar cada vez mais. Um professor meu de luta marcial, quando eu fazia luta marcial, falava que o difícil não é ganhar uma competição, o difícil é se manter campeão, né? Essa é a diferença, né? Se manter é muito mais difícil, porque quando você tenta fazer uma coisa, se mantém, logicamente que aquelas outras pessoas que vão estar contra, seus adversários, no caso, seus inimigos, que são esses bandidos, eles vão cada vez mais buscar outros meios para fazer o crime ser abastecido. Então, vale aí da Polícia Civil um trabalho muito importante de investigação, e sem a população, que vamos dizer assim, o ponto inicial de toda investigação feita pela Polícia Civil, que é ela que repassa a primeira informação, seria impossível
A gente, nesses anos todos que eu já estou aí como regional, e nesses anos todos que eu já estou aqui em Patos de Minas, já são 12 anos, a gente ter o sucesso que tem de todas as operações que nós vemos aí amplamente fazendo e que tem aí um discurso positivo para toda a população. Certo, doutor Luiz Mauro, eu quero começar perguntando para o senhor a respeito dessa relação Ministério Público, Polícia Civil de Patos de Minas, porque a gente sabe que recentemente tivemos a operação do GAECO e tudo mais, e enfim, todo mundo já tem conhecimento do caso. Mas a minha pergunta é direcionada para o senhor o Ministério Público de Patos de Minas, ele persegue pessoas? Por que eu estou te perguntando isso? Recentemente, o advogado Arnaldo Queiroz publicou um vídeo na internet, falou muito desse tema, tinha inclusive um familiar dele envolvido nessa operação, e a sensação de quem assistiu o vídeo parece que o órgão tem perseguido pessoas. É a interpretação dele. Eu pergunto se o senhor tem essa mesma visão, se o senhor comunga desta opinião dele no que diz respeito a essas investigações. Olha, o Ministério Público é um órgão de extrema importância para a sociedade como um todo. Sem o órgão do Ministério Público, seria impossível a gente ter as coisas rodando. É necessário esse órgão. Então, nada vincula nem macula os demais. Coisas positivas, coisas negativas, pessoas positivas ou negativas dentro do Ministério Público como um todo, ou dentro da Polícia Civil, existem, né? Mas isso não macula e nem vincula qualquer outra pessoa, né? O órgão do Ministério Público é esplendoroso, né? Nós temos aí N pessoas, N personagens, né, personalidades que reforçam toda essa ideia. Então, o Ministério Público, para mim, ele é de extrema importância, de extrema necessidade, e sem ele seria impossível nós termos um Estado democrático de direito. Okay. Bom, o Flávio citou aí as questões dessa operação da GAECO, doutor, e a gente sabe que teve problemas com relação à Polícia Civil aqui em Patos, né? E recentemente nós tivemos prisões de delegados lá atrás, da região, em Minas Gerais, houve operações. Estado como todas todo, as instituições têm os seus problemas, o senhor mesmo acabou de falar aí. E o Ministério Público vem trabalhando em cima disso aí, houve algumas denúncias e tal. Isso reflete diretamente, no caso do senhor como delegado regional. Como é que o senhor está lidando com isso? Tudo se reflete, né? Toda uma ação reflete na corporação, né? O que a gente não pode é colocar que a corporação, seja ela Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, ela é uma pessoa, não, ela é uma organização, né? Ela é uma coisa muito superior a uma ou duas pessoas. Então, a gente tem que colocando isso, a gente sabe que reflete, mas de outro lado, isso leva a gente a ter mais vontade de trabalhar com mais afinco, mostrar para a população de Patos de Minas de Minas Gerais inteiro que a Polícia Civil ela é um organismo amplo e um organismo que tem em 99,9% das pessoas que fazem parte dela, pessoas que querem melhorar a sociedade, que querem o bem maior, né? Então a gente tem aí em todos esses atores a necessidade de colocar que todos os atores têm falhas, né? Mas que a instituição ela é muito superior a tudo isso. Sim. Nós temos aqui em Patos de Minas o doutor César Felipe Colombari, chefe do departamento, que é uma pessoa que vem aí em pouco tempo, vem modificando toda a sequência da Polícia Civil no sentido de levar maior comodidade à população, maior agilidade, buscando melhoramento na parte de investigação da Polícia Civil, da logística da Polícia Civil em questões como o atendimento ao público. Então isso aí eleva do outro lado todo um bem maior para a Polícia Civil. E eu acho que, como todo local, pode ter uma, duas pessoas que podem estar aí desvinculadas, mas isso não é a normalidade. Em Patos de Minas, friso, aqui nós temos excelentes policiais de todas as áreas, excelentes policiais em quem eu convivi e convivo, pessoas aí do mais alto gabarito da institucional e de investigação, e isso me leva a acreditar cada vez mais na Polícia Civil e na sociedade. Doutor, só para encerrar aí, desculpa, pode ir, Matheus, você tem pergunta? Não, beleza. Só para a gente entender um pouco mais dessa relação, o senhor está
coberto de razão quando diz que existem pessoas e pessoas em todos os lugares. Isso é fato e é verdade. Em algum momento, essas pessoas que foram alvos de investigação, vale deixar isso bem claro para o ouvinte, né? Isso é uma investigação, essas pessoas não são previamente culpadas, ainda que sejam, né? Precisa que a justiça avalie esses casos. Em algum momento, o senhor se sentiu ameaçado por esses grupos? O senhor teve conhecimento dessas ações? Isso passou pela sua cabeça? O senhor foi pego de surpresa? Olha, a gente não se sente ameaçado se a gente não tem nada a dever, né? Então a gente fica, logicamente que fica surpreendido, mas é uma surpresa que a gente tem que colocar no nosso bolso e verificar o que é o certo e o que é errado. E quem vai decidir isso ao final de tudo, né, é o Poder Judiciário. Seja ele aqui em Patos, seja no Tribunal de Justiça, onde for. Então a gente tem que dar tempo ao tempo, é o que você falou. As pessoas podem ter sido apontadas, né? Mas esse apontamento não é o final da história, né? Esse apontamento é um apontamento que tem que ser agora verificado pelo Poder Judiciário. É ele quem dá a palavra final e é dele que a gente espera essa palavra final, né? Juntada todos os elementos que tiverem positivos ou negativos, é o Poder Judiciário que ao final de tudo vai colocar na mesa e apontar para a sociedade o que está certo e o que está errado. Houve afastamento de algum agente do setor, do senhor ou não, lá na Polícia Civil, depois desse apontamento, conforme o senhor falou? Bem, é natural, né? É natural que a situação às vezes se agrava e até mesmo para que o próprio funcionário ele possa às vezes se defender até de forma mais clara, mais limpa, né? Que ele tenha mais tranquilidade até para fazer isso. Mas o correto é o seguinte: nós temos que continuar acreditando na Polícia Civil, né? O Dr. Felipe César Colombari é uma das pessoas que a gente tem como ícone, por pouco tempo que tem aqui em Patos de Minas, mas é um ícone na questão de vislumbrar que nós temos que continuar sempre trabalhando. Não é por uma situação X ou Y que nós vamos parar de trabalhar, né? Senão a criminalidade, eu que falo, ela vai tomando conta. A gente não pode parar. Temos que fazer com o que temos, né? Verdade. É o que eu falei, é o que nós falamos aqui, de ter aquele capricho. Trabalhar com o que nós temos enquanto não temos melhores condições de trabalhar mais. Mas não podemos parar de trabalhar. E é isso aí que o doutor César Felipe Colombari vem colocando sempre pra gente, e a chefia da Polícia Civil também. E a gente espera que tudo se resolva, né? Que as coisas se clareiem e que ao final é o Poder Judiciário quem decide qualquer tipo de situação com relação a esse fato. E com relação a gente vê, foi divulgado na imprensa, amplamente divulgado, a redução dos crimes, a criminalidade em Patos de Minas. Mas recentemente a gente percebeu que teve uma leve alta. Na sua opinião, o que condicionou a isso? Bem, o que a gente tem de estatística, né, é a diminuição bem alta da criminalidade violenta em Patos de Minas. Nós temos uma diminuição bem clara dessa criminalidade. Logicamente que isso aí se dá pelo trabalho desenvolvido pelos atores da segurança pública e, friso, pela população, né? Nós não temos aqui ainda casos em que a população fica inerte ou não passa informações para a Polícia Civil. A partir do momento que nós tivemos esse local, né, esse ambiente em que as pessoas não passam informação, nós temos que tomar mais cuidado ainda, porque esses locais estariam sendo atingidos muito claramente pela criminalidade. Então, exemplo, locais em que você tem um homicídio, em que ninguém viu nada, por mais que estivessem todos na rua, esse ambiente aí nós temos que tratar com mais rigor ainda, tentando buscar o quê? Quem é o líder daquela situação criminosa que impede que alguém tenha a possibilidade ou a vontade de passar informações para a Polícia Civil. E aí nós temos que desempenhar o nosso papel, que é o papel de investigação judiciária, buscando, ao custo da legalidade sempre, buscando localizar, identificar essa pessoa ou essas pessoas e evitar que essa pessoa contamine outras. É o que nós fizemos, por exemplo, alguns anos atrás, quando nós fizemos 3 operações grandes, que foram operação Impacto Digital. Eu sempre falo delas porque elas foram um marco dentro da questão da criminalidade. Nós tínhamos Isso ali... É verdade, eu me lembro de todas elas e foram divisor de águas, assim, na minha avaliação, pelo menos, do trabalho da Polícia Civil.
em termos de digital para chegar ao real, né, doutor? Então, aquilo ali foi muito importante na questão de fazer um entendimento de que os criminosos estavam se utilizando com muita facilidade das redes sociais para praticar todo tipo de crime e se agruparem também criminosamente para praticar crimes. E que nós fizemos naquela época com muita sapiência aí também do Ministério Público, aí na figura, na época, do doutor Paulo Henrique Delicoli, que estava à frente desse primeiro momento, e do doutor Rodrigo Taufik também, nós conseguimos diminuir muito a criminalidade que estava se aflorando, menores de idade, maiores, mais jovens ainda, com aquela intenção de um matar o outro por qualquer situação, um desconforto qualquer entre um e outro, eles já estavam tendentes a retirar a vida daquele outro ser humano. Então, com a Operação Impacto Digital naquela época, nós diminuímos a possibilidade de mais pessoas terem morrido naquele momento. É complicado de falar quantas pessoas deixaram de morrer, né? Mas a gente entende que vários daqueles jovens que estavam ali lutando um contra o outro e cada um na sua facção criminosa, eles poderiam estar hoje mortos, né? Então nós evitamos que esses crimes viessem a acontecer. E esse é o papel da Polícia Civil, investigar, né, e tentar solucionar a questão macro, né, porque a Polícia Militar, ela, como caráter ostensivo que ela tem, às vezes aquela solução mais pontual, né, daqueles crimes corriqueiros, né, o furto no supermercado, mas ela também faz, logicamente, grandes operações. Chama de ostensivo, né? De ostensivo, né? O caráter ostensivo da Polícia Militar, ela é ostensiva por natureza, né? Então, se você não pode ver um policial civil realmente fazendo investigação, porque se você notar que tem um policial civil fazendo investigação, ela não sai. Aí aí o serviço dele já está errado, já está errado, tá né? funcionando. Então eu coloco o policial civil como se tivesse num submarino. Ele vai verificando a situação por debaixo da água, né, colocando lá o seu caniço de verificação para olhar alguma coisa, mas sem ser percebido, e buscando fazer uma grande investigação. E tem dado resultado, né? Nós temos aí 12 anos já de Patos de Minas, e eu acredito que nesses 12 anos, pelos parabéns que a gente recebe em nome da Polícia Civil, a gente tem feito um trabalho razoável dentro da cidade de Patos de Minas, e a gente espera continuar fazendo esse trabalho, porque esse é o nosso amor, né? Eu tenho vários amores, né? Eu tenho amor pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família como um todo, e tenho um grande amor pela Polícia Civil, né? Eu tenho um amor muito forte pela Polícia Civil e também o amor pela sociedade de Patos de Minas. Afinal, eu já sou um cidadão patense, né? Já ganhei essa honraria. E por isso, eu acredito que isso reforçou mais ainda esse amor. Quando você vive na cidade, eu falei para os novos delegados que chegaram, se você vive na cidade, se você quer viver naquela cidade, o máximo que você tem que receber é o parabéns, né? Alguém chega assim, olha, parabéns, você fez um excelente serviço. Isso tem que ser excelente para você. Você tem que se sentir bem. E mesmo se você não receber aquilo, você com seus colegas, você próprio, saber que você fez um bom trabalho. A gente sabe quando faz um bom trabalho, né? Às vezes pode não ter reconhecimento de A, B e C, mas a gente sabe quando a gente faz um bom trabalho. Missão cumprida, né? Resolvemos o problema. Exatamente. Doutor, só vai falar daqui a pouco, depois do intervalo, a relação Polícia Civil, Polícia Militar. Daqui a pouquinho, nós vamos deixar no ar. Você tem uma pergunta também? Quer deixar uma também no ar pro doutor Luiz Mauro, inclusive foi pauta nossa lá fora. Eu quero saber como está hoje a construção ou o projeto de execução da delegacia modelo aqui em Patos de Minas, aquele terreno que foi doado para a Polícia Civil ainda na época do governo do Pedro Lucas, ele é atrás do IML, e a gente quer saber o que está sendo planejado para aquele local, se já tem previsão de execução e outros detalhes. Daqui a pouco você pode participar no 991050439. E eu quero falar também que a gente está ao vivo pelo facebook.com/Rádio Clube 98.13, e depois o debate será postado na íntegra no portal clubenoticia.com.br e no canal do YouTube Rádio Clube 98 de Patos de Minas. 8h24 agora. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde.
Gente, a Fiat tá com uma condição incrível que é o boleto free. Você compra o seu Fiat hoje e só começa a pagar depois da Páscoa. E ainda tem as melhores ofertas com o seu usado na troca. Fiat Argo Drive 1.3 a partir de 50.990 e Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia a partir de 54.990. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito dê sentido à vida. Negócio de oportunidade. Atenção, vende-se lote com ótima localização no bairro Santa Helena. Mais informações pelo telefone 99975-5587. No HNSF, nunca paramos de inovar. Para levar até você o melhor atendimento em saúde. Com a nova estrutura, mais dinâmica e moderna, estamos preparados para atender ainda mais pacientes, com a competência e atitude acolhedora que são a nossa marca. E os investimentos continuam. Novos equipamentos de diagnóstico por imagem acabam de chegar. Tudo para proporcionar a você um atendimento de primeira qualidade sempre. HNSF. Apaixonados pela vida. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Abóbora cabotiá baby, batata doce roxa, cenoura e limão Tahiti 97 centavos. Batata doce branca, manga palmer, mamão papaya e tomate cereja bandeja 1,97. Glacial latão 1,98. Recorte costelinha aurora 5,99 o quilo. Café cajubá 500 gramas 8,99. Colchão mole 27,98 o quilo. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Você sabia que o Unipan é a instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país? Já é muito, né? Mas não paramos por aí. Fomos reconhecidos pelo MEC com a nota 5, nota máxima em qualidade. Um conceito que só quem oferece a melhor educação, a melhor estrutura e uma gestão eficiente e moderna poderia obter. Esse é o Unipan, o melhor que podemos ser para você se orgulhar de seu diploma. Unipan, nota 5. Nota máxima para você. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Destaques do Clube Notícia. Você confere agora os destaques do Clube Notícia. A Prefeitura assume gestão da Avenida JK e projeta mudanças. A possibilidade de instalação de semáforos e rotatória. Homem é preso acusado de furtar caixas de feirantes na Ceasa Regional. Agentes penitenciários são a nova Polícia Penal para atuar no sistema prisional. Categoria comemora em Patos de Minas. Receita exige que Correios identifiquem com CPF ou CNPJ encomendas e remessas internacionais. Essas e outras você confere no Clube Notícia e daqui a pouco eu volto com os destaques do radar. São 8h28 em Patos de Minas. 8h28. Momento Unipan. Professor do Unipan apresenta trabalho na Universidade de Brasília. Valério Nepomuceno, professor do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, apresentou na última semana um trabalho durante as 5 horas Internacional UNB Congress of Accus. Eu não vou me arriscar muito nesse inglês não, mas é um congresso internacional, promovido de 4 a 6 de dezembro, na Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, Finatec, da Universidade de Brasília, UNB. Na oportunidade, o professor Valério Nepomuceno apresentou o trabalho As IFRS como instrumento de retórica, vícios privados, benefícios públicos, que fez uma crítica ao International Financial Reporting Standards, as normas internacionais de contabilidade, que tem determinado a conduta contábil das corporações multinacionais em todo o mundo. Este foi o Momento Unipan. Obrigado pela sua participação. 8h29. Doutor Luiz Mauro, vamos falar da relação Polícia Civil, Polícia Militar. A gente sabe que para combater o crime, se não tiver união, não tem como, não funciona, né, doutor? Funciona bem a relação? A Polícia Militar e a Polícia Civil têm, durante todos esses anos, se mantido dentro de Patos de Minas e em Minas Gerais nessa busca, né, desse link, né, de trabalho entre Polícia Civil e Polícia Militar. E em Patos de Minas vem dando resultado, né? Nós temos aí há alguns anos algumas operações que são realizadas, como Operação Colheita, né?
A Polícia Militar é um órgão, um ator muito importante dentro da segurança pública. Como eu falei, em caráter ostensivo, ela é de vital importância, né, para que tenha a questão da prevenção, a necessária prevenção para que o bandido se sinta com aquele pensamento duas vezes de fazer um crime na presença de um agente, né, da segurança pública. Como eu falei, a Polícia Civil, ela se mantém debaixo d'água, então às vezes o bandido não vai saber se aquela pessoa é ou não um policial civil que está ali. Às vezes ele nem pode agir, porque ele está investigando um negócio maior até, né, doutor? Às vezes no primeiro momento ele não pode agir. Exatamente. Mas a relação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar em Minas Gerais é uma relação de muita confiança, muita confiabilidade entre as polícias. Eu queria aproveitar esse assunto em que ele está e fazer uma pergunta com relação às políticas públicas de segurança. A gente tem 2 residenciais novos na cidade, né? Que é o Quebec e o Pisolato, que hoje é Alto da Serra. Esse último, Pisolato, foi feito um trabalho de segurança pública lá, de políticas públicas, enfim. E a gente verifica que tem uma criminalidade menor do que o Quebec. O senhor considera que, quando foi criado esse bairro, não foram feitas as devidas políticas públicas de segurança com os residentes daquela comunidade? Nesse caso, eu vou ficar devendo essa resposta, porque não tenho profundidade para falar da questão de política pública municipal para dizer para você agora se houve alguma falha ou não. Eu acredito que Patos de Minas como um todo é uma cidade diferenciada das outras cidades. Não sei se é porque eu amo, né? Patos, quando a gente ama, a gente fica meio cego, mas assim, Patos de Minas é uma cidade diferenciada. Até nos bairros periféricos você tem aí, na questão da segurança pública, a população voltada para a polícia civil, voltada para os atores da segurança pública, sem receio, ou com um receio muito pequeno de passar essas informações. Então, com relação à segurança pública, eu ainda tenho na minha cabeça que esses bairros, por mais que pode ser periférico, pode estar faltando alguma coisa, eles, na questão da segurança pública, ainda passam informações necessárias para que a gente possa atuar. Que eu falei, a partir do momento que esses bairros tiverem alguma coisa voltada a perda da sua voz, né, de perder a voz, aí nós temos que nos desdobrar, né, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, para que isso volte à normalidade. Ou seja, que logicamente vai ter pessoas com medo de falar alguma coisa, mas não pode ser todas as pessoas com medo de falar, né? Tem que ter alguém, uma voz também, que possa, não, eu vou falar para o policial o que está acontecendo. Eu sempre coloco como exemplo. Às vezes você tem lá um traficante de drogas que é seu vizinho de lado, né? Se aquele traficante de drogas é o vizinho de lado e você tem medo dele, de você falar alguma coisa, né? Você tem os meios para você falar sem ele saber 181. Mas o medo é diferente de colaborar, né, doutor? Aqui em Patos eu entendo essa característica que o senhor está dizendo, as pessoas têm medo e elas não colaboram, é diferente, né? Não, mas aqui elas colaboram. Não colaboram com o crime, que eu digo. Não colaboram com o crime, exatamente. Mas a gente tem que evitar que o Estado paralelo venha a se colocar dentro de uma cidade como Patos. Para isso, logicamente, precisa não só das polícias, não só do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas precisa realmente de políticas públicas. Mas eu venho vendo, como eu sempre falando, que Patos de Minas como um todo é uma cidade muito organizada, uma cidade que eu entendo como limpa, né? A população é uma população que eu vejo, né, baseado em outras, como uma população educada naquelas situações mínimas, como lixo na rua, né? Você vai às vezes para uma cidade maior, você vê lá, coloca lixo em qualquer lugar, né? O bueiro ele entope por conta de lixo. Assim, eu não vejo isso aqui em Patos de Minas, não, nessa chuva que teve. Eu não acredito que o bueiro não teve aquela vazão porque houve um entupimento. Eu não vi saco de lixo rodando. Aqui é falta de rede mesmo, na verdade, né? Eu não sei dessa parte, né? Mas no caso da segurança pública é necessário, logicamente, a contribuição dos outros atores que não fazem parte diretamente da segurança pública, mas têm relevo na segurança pública. É necessário, até porque o artigo que trata da Constituição, que trata sobre segurança pública, fala que é dever do Estado a segurança pública, mas é também uma obrigação da sociedade também fazer a segurança pública. E a segurança pública, ela é no detalhe, né? É em você falar assim, olha, meu vizinho é traficante, vou denunciar. Eu tenho medo dele, mas eu vou denunciar. Né? Isso aqui está acontecendo errado no meu bairro, eu vou denunciar. Olha, o meu vizinho, ele empina a roda todo dia que ele sai de casa, vou denunciar. Por quê que eu acho que tem que denunciar tudo? Existe
um trabalho técnico chamado Teoria das Janelas Quebradas. Ótimo. Que ele fala sobre a questão de você... Se você punir o pequeno delito, esse delito muitas vezes ele não vai se alastrar. Então, às vezes, você vê um indivíduo que ele está lá empinando a sua moto, ele fala assim, mas empinar a moto, ele empinou só daqui até ali e não aconteceu nada. Mas ele empina a moto dali até aí, na manhã ele empina a moto na rua inteira. Aí no outro dia ele empina a rua inteira e passa uma criança e ele atropela. Se eu tivesse falado lá naquele primeiro momento, até falado com ele, para de empinar essa moto, porque isso aí tá errado e você vai acabar matando alguém. Ou então vou acabar chamando a polícia pra você. Ele não é um criminoso voraz de ter empinado a moto, mas ele comete um crime. Então, pessoal, eu vou chamar a polícia se fizer de novo. Talvez naquele momento eu não vou mais empinar a moto. Tem alguém me olhando, né? Tem um teste que também é feito sobre questão de segurança pública. É um teste bobo, mas você pega quem faz o teste colocou uma bacia cheia de dinheiro dentro de um local aberto ao público. E sem nada na frente, só um banner, mas sem nada. E aí colocou aquilo lá e falou assim, pegue o seu dinheiro aqui, quanto você quiser. A pessoa ia lá e tirava. De repente colocou isso e colocou um desenho de um olho assim, só de olhar, uma pessoa olhando, e todo mundo chegava lá já não tinha nada. Tava com o pé atrás. Ou seja, se você tiver um mínimo de atuação, você pode evitar o máximo do crime, né? Então a gente tem que buscar o quê? Logicamente tem que ter educação, saúde, essas partes todas são muito importantes para que aquele indivíduo não se sinta excluído da sociedade e queira se basear numa pessoa que ele idealiza como positiva e na verdade é negativo, né? Que são os outros criminosos, que muitas vezes aí com 20 e poucos anos, esse cara aqui é o grande criminoso, mas eles esquecem que esse cara também ele não tem uma vida muito fácil, né? E também às vezes não tem nem vida muito longa, né? Então a maioria não tem, né? Então assim é necessário que a população se lastreie na segurança pública, aqui no que se refere à segurança pública, buscando lá o gabinete do delegado regional, né? Buscando a inspetoria, buscando os meios necessários, o Ministério Público, o Poder Judiciário, para que todos eles tenham mesma linha, né? Que é o quê? Diminuir a criminalidade, mas ser também um parceiro da sociedade, né? Não adianta você diminuir a criminalidade se você não for parceiro da sociedade, parceiro daquela comunidade. E a gente está aberto realmente para um tratamento cada vez melhorado para a sociedade. E eu tenho às vezes chegam pessoas lá na delegacia e falam, nossa, doutor, eu estou até constrangido que eu nunca vim numa delegacia na minha vida. Mas a delegacia é uma repartição pública, né? E ela não pode ter essa visão, isso tem que ser acabado. Você acha que há um certo sentimento de medo das pessoas em procurar a delegacia, as polícias? Porque a gente conversa muito com pessoas, principalmente daquelas que estão em faixas mais marginalizadas, elas sentem medo exacerbado da força policial. Será que é por conta de excessos que elas já viram as pessoas cometendo? A maneira do tratamento no passado? Isso criou uma cultura ruim? Eu não vou contar do tratamento do passado, a gente tem que pensar nas coisas que a gente vem buscando, né? Não só o doutor César Felipe, mas todos os delegados que passaram aqui e todos também os funcionários que vão cada vez melhorando, né? A busca pela melhoria para o cliente, né, que nós falamos aí, a pessoa externa, seja ele o indivíduo que cometeu o crime, seja a vítima, todos ali merecem um tratamento digno. Você não tem que fazer absolutamente nada a mais que o tratamento digno. Logicamente, com a vítima, você tem que dar mais dignidade ainda. Eu tenho o pensamento que tem que ter mais dignidade com a vítima, por causa que ela já é vítima de um primeiro momento, depois ela vai ser vítima novamente do Estado, né? No caso, numa delegacia, num batalhão da Polícia Militar. Uhum. Então, eu acredito que não. Eu acho que a gente tem que buscar cada vez melhorias e a gente vem buscando. Mínimo é a colocação de uma televisão para a pessoa poder assistir enquanto está esperando o boletim de ocorrência ser feito. É a parte da acessibilidade não só para quem é cadeirante, mas para todas as pessoas, os idosos. A gente vem buscando isso, logicamente, na medida que a gente tem, fazendo o que eu estou falando, né? Eu acho que a condição também, doutor, a física da delegacia. É o que a gente ia falar da delegacia modelo, né? Eu acho que a condição física também nem oferece essa condição que vocês gostariam de dar para a população. Agora, que existe esse medo do cidadão ir na delegacia, existe, porque eu vivo aqui em Patos há anos, eu conheci delegacia, quem tinha que fazer reportagem e tal, o ambiente não era bom
Hoje é um ambiente novo, nós temos novos delegados com a cabeça diferente, um pensamento diferente. Em vários segmentos hoje é assim, o profissional mudou. As pessoas muito melhor. A maneira do profissional, o ser humano evolui. Nós temos médicos hoje que tratam bem as pessoas, antigamente não tratavam, nem olhava na cara do paciente. É uma realidade, as pessoas mais velhas sabem do que eu estou falando. Na delegacia era a mesma coisa. Agora hoje o tratamento mudou, a gente vê o senhor um cara jovem. Um delegado jovem, aberto à conversa, etc e tal. E outra, antigamente você não conseguia nenhuma entrevista com um delegado. Um juiz, complicadíssimo. Um promotor nunca viriam aqui dar uma entrevista, de maneira nenhuma. Agora hoje não, as coisas mudaram, eu acho que esse é o ponto. Agora precisa arrumar um setor para atender essas pessoas, aquilo que o Flávio falou, né, Flávio? Até para emendar a gente emendar essa pergunta, né? Pergunta. Nós já temos o terreno que foi doado há mais de 4 anos, porque foi na época ainda quando o Pedro Lucas era prefeito, aquele terreno ali atrás do IML, que é também, né, de responsabilidade da Polícia Civil, e ali tinha-se, ou tem ainda no caso, né, a proposta de construir a delegacia modelo de Patos de Minas. Está faltando vontade política, porque o Estado está quebrado, né? Não vai ter dinheiro por enquanto para a gente executar essa obra, né, doutor? Está faltando aí mais agentes envolvidos nessa construção para melhorar esse serviço na cidade? Olha, é lógico que a gente precisa de um ambiente próprio, né? Um ambiente que tenha uma acessibilidade mais clara para a população. Mas o Estado de Minas Gerais, ele, no caso do governo atual, não mede esforço, pelo menos, para que enquanto não tenha, que eu falo capricho, né? Fazer com que ainda tem, né? Enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, que pelo menos que nós temos aí é uma solidificação que a gente acredita aí de pessoal, que a gente precisa muito. Não adianta eu ter também um espaço e não ter quem atender a população da forma que deveria, porque senão eu consigo o espaço e depois tá vendo? Conseguiu o espaço, mas mesmo assim não está suficientemente positivo. Mas o governo vem buscando, através de concursos públicos, sanear essas lacunas de pessoal. Então, enquanto nós não temos, por exemplo, como fazer com que as pessoas todas sejam atendidas num ambiente de acessibilidade, com esses novos investigadores que chegaram, os novos delegados que chegaram, os novos escrivães que vão chegar, nós vamos poder o quê? Utilizar eles para, às vezes, atender a pessoa onde ela está, e não para fazer com que ela tenha um sofrimento de subir escadas para ser atendida. Então, isso eu chamo de capricho. Fazer com que a gente tenha, enquanto não tem condição melhor, para fazer outra coisa melhor. Né? É lógico que no dia a dia a gente sabe da condição fiscal do governo, mas isso é uma luta, né? Isso vai ser, no tempo vai tramando que as coisas melhorem. Eu acredito sempre, eu sou muito otimista, eu acredito sempre na melhoria. Eu acredito que não tem ninguém no governo que esteja pensando no pior, sempre no melhor, seja qual for o governo, municipal, estadual e o federal. E a gente busca realmente isso aí. E eu falo isso porque a gente também aqui dentro da polícia busca melhorar. Eu falo que na função de delegado regional, a minha prioridade é tentar buscar ideias, né? E tem um ditado que para você ter uma boa ideia, você tem que ter várias ideias. Muitas dessas ideias até ruins. Porque às vezes uma ideia ruim com uma outra ideia ruim, elas separadas vão ser ruins. Mas se somadas, às vezes, aquela junção, aquela mistura, tira alguma coisa, vai dar alguma coisa positiva. Então, é para isso que a gente está, às vezes lá, o doutor César Felipe também, da mesma forma, vem buscando cada vez mais aprimorar tudo que a Polícia Civil vem desenvolvendo. Então, uma pessoa muito do bem, um cara excepcional no trabalho que ele faz, uma liderança muito grande, que eu coloco uma liderança muito grande dentro da Polícia Civil. E a gente vai buscando também, olhando para essas pessoas, tentar fazer, eu preciso fazer mais do que eu faço. Eu preciso buscar melhores ideias, mais ideias, buscar ideias com pessoas que estão fora da Polícia Civil. Então a gente busca, olha, com uma ideia, às vezes vai dar certo, às vezes não vai, né? Às vezes vai instalar aquela ideia, às vezes não vai instalar naquele momento. Mas o certo é que nós temos que buscar ideias e tentar colocar que essas ideias funcionem, né? Como nós temos aqui, por exemplo, o Projeto Colheita, que foi uma ideia, né? Que nós tínhamos aí o Projeto Colheita, nada mais é do que uma fiscalização daqueles indivíduos que não estavam sendo fiscalizados, e eles tinham que permanecer em suas residências. Isso aí eu acredito que teve uma diminuição grande da criminalidade. Porque esses indivíduos, eles na rua, eles poderiam tanto ser vítimas de crime quanto autores de crime. Porque o cara tá lá, ele gosta de roubar, e ao mesmo tempo ou ele é usuário de droga e rouba, furta. Então, se ele ficar em casa, a possibilidade dele usar droga é menor, e a possibilidade dele sair de casa para cometer crime de furto, roubo, é menor ainda. Então, são esses detalhes, essas filigranas que nós temos que colocar como positivas, para que
a sociedade sinta cada vez mais robustecida e fala assim, olha, eu confio no setor de segurança pública de Patos de Minas e região. Eu tenho algumas participações, milhares de participações dos ouvintes, inclusive tem algumas, eu acabei de encontrar uma aqui, a pessoa pede para te encaminhar a mensagem posteriormente, então para você que está ouvindo o rádio, fique tranquilo, encaminharei a mensagem para o doutor. É a Neuda Magalhães, esse é bom, flamenguista, o João Mota, bom dia, Jota e outros. Parabéns, doutor Luiz Mauro, pelo bom trabalho frente à Polícia Civil e obrigado pela nossa segurança. É o João Mota. A Maria Marta, parabéns, Luiz Mauro, pelo trabalho que faz. E aqui tem uma pergunta interessante que é do ouvinte Poti Cunha. Bom dia. Espero que esteja tudo justo e perfeito com o Dr. Luiz Mauro. Precisamos de mais pessoas como você. Ontem, uma pessoa foi presa por ter furtado um pacote de balas em um supermercado. Não seria o caso de, ao invés de ser presa, ser punida de outra forma, uma vez que ela ocupa o lugar de pessoas de maior potencial criminoso? Gostaria que o doutor comentasse sobre isso. Um abraço a todos. E aqui, eu gostaria também de fazer abrir um parêntese. Houve algumas críticas com relação a até um furto que teve na casa de uma vereadora aqui na cidade e teve uma célere apuração até descobrir quem que causou esses furtos. O senhor considera que, por ser uma pessoa da política, essa é uma pessoa de... ela é bem... tem um nome conhecido da cidade. Uma autoridade. Teve vantagem na apuração? Teve vantagem na apuração? Ou, ao invés disso, foi uma coisa normal, só porque ela é uma autoridade política e tem essa... não dá para comparar com essa questão das são balas, duas coisas diferentes, por isso que eu abri um parênteses. Primeiro dizer para... como é que é o nome da pessoa? Poti Cunha. Primeiro dizer quem está de pé à ordem, sempre a Polícia Civil, estamos aí em pé à ordem para a sociedade como um todo, né? A gente não... a gente tem o pensamento no grande arquiteto do universo, que é esse ser superior, que tem que estar sempre próximo da gente para que a gente consiga fazer o bem, né? A gente tem que buscar fazer o bem. E com relação à questão da bala, da saco de bala, né? Isso vai depender de caso a caso, né? Logicamente que o delegado pode aplicar o princípio da insignificância, né? Que é um princípio da bagatela, que o STF já vem comungando disso de forma caudalosa, mas você tem que também ter proporcionalidade, razoabilidade no caso. Eu não sei do caso específico dessa senhora, mas a polícia lá na ponta também, quem prende também pode definir lá. Não, né, tem que ser o delegado de polícia. Ele tem que levar, não pode relevar ali. Não pode, porque na verdade o delegado de polícia que vai analisar. Sim. E a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente vai também fazer que o crime pequeno, ele não tenha validade nenhuma. Então você pensa, essa senhora, ela furtou hoje bala, então é R$4 o saco de bala, R$5 o saco de bala. Aí, beleza, então eu vou aplicar bagatela para ela. Amanhã ela furta mais um saco de bala. Ela vai fazer uma casa de saco de bala e vender depois. Ela furta amanhã, depois. Todo dia ela furta um saco de bala. Então não pode ser desse, não pode ser ferro e fogo. É lógico que a análise do delegado de polícia vai verificar tudo isso. Quem é essa pessoa, antecedentes, e vai analisar a questão da bagatela, né? Existe posicionamento e que é o comum desse posicionamento que o delegado de polícia pode analisar o princípio da insignificância da bagatela, porque ele está ligado à questão do crime não ter tipicidade material. Ele tem tipicidade formal, que seria aquela tipicidade do tipo penal que está lá no código, mas ela não tem material, porque ela não tem lesividade. Ela não tem lesividade alguma, né? E isso o STF já vem se posicionando nesse ponto. Com relação à verificação de crime, qualquer crime, a Polícia Civil não mede força em qualquer delito. Logicamente que tem delitos que é mais fácil de você encontrar o autor, né? Assim como a Polícia Militar também faz dessa forma, né? Ontem mesmo logicamente tem crimes, teve um caso assim, né? Logicamente, pelo fato de você ter N crimes dentro desse arcabouço, nós temos mais de 20 furtos, acho que acontece por dia dentro da cidade, né? Agora, você tem um furto, às vezes, que aconteceu lá e você tem uma linha de investigação e o furto é de R$1 milhão, às vezes não vou pegar o furto de um alface, de um pé de alface, não, vou dar a mesma credibilidade para o furto de um pé de alface do que um furto de R$1 milhão. Não tem nem cabimento lógico, de proporcionalidade, razoabilidade administrativa, né? Então, você tem que buscar o quê? Focar em todos os delitos, tentar focar em todos os delitos, mas ao mesmo tempo verificar qual é o mais fácil ou qual é aquele que você consegue, que vai atacar mais fortemente o bandido, né? Nós tivemos aqui casos como o caso de vários furtos que ocorreram aqui em Patos de Minas, de várias empresas, né? Empresas de conhecidos meus, que a Polícia Civil se desdobrou para conseguir identificar esses autores.
né? E esses autores, uma grande parcela deles, ou se não todos, e na época foi o doutor Diego Guanatielli que estava à frente dessa investigação, a gente colaborou de forma de cooperação com ele, assim como eu colaborei quando teve os estupros em sequência aqui em Patos de Minas, em que teve a colaboração da Delegacia Regional, o delegado regional especificamente, para que a gente consiga solucionar o crime, porque senão isso ia continuar. Então, nesse caso, por exemplo, de várias empresas que estavam sendo furtadas aqui, a Polícia Civil desenvolveu um trabalho muito forte de investigação, com a parte de inteligência também, e que ocasionou, ao final de tudo, a prisão do chefe dessa quadrilha. Ele depois se apresentou na cidade de Patrocínio, mas do chefe dessa quadrilha conseguimos um mandado de prisão dele e conseguimos prender mais 2 indivíduos em flagrante delito por conta da atuação da Polícia Civil. E logicamente você não vou deixar de apurar esse caso, vou apurar o furto lá da bala, lá no supermercado, né? Nós temos que ter razoabilidade, proporcionalidade. Para a hora de decidir. Na hora de decidir, é igual o médico, né? O médico, ele tá lá, tem uma pessoa sangrando lá, quase morrendo, e tem uma pessoa tossindo. Chegou com um cortezinho. Ele não vai fazer, não, vou ter que atender os 2 do mesmo jeito, não tem nem condição, não é nem razoável ele fazer isso. Eu vou pedir um espaço pro senhor, que eu tenho que ir pro intervalo. Quer deixar uma pergunta? Eu queria deixar uma pergunta para ele, com relação às carteiras de habilitação. Existe muitas pessoas comentam e tal, que existe uma dificuldade muito grande. Alguns até falam, talvez até máfia das carteiras na cidade, cartel das autoescolas, mas afinal, isso é apenas o que o povo fala? Existe uma investigação em curso ou o patente é ruim de roda? O povo fala, só você vê o motorista que dirige a sua pergunta. Quando chove para responder. Vamos pro intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube 98 está no Instagram, Rádio Clube 98.3. Siga o perfil, participe das promoções e acompanhe os bastidores. Rádio Clube 98, a marca da informação. Finanças e investimentos com Fulgêncio Bom Tempo. Você sabe o que é o score, ou cadastro positivo? É uma nova modalidade de pontuação que os bancos já usavam e finalmente ficou disponível para consulta dos usuários. Por meio de um algoritmo de computador que monitora todas as suas compras, a regularidade com que você pagou suas despesas fixas e compras parceladas, o sistema gera uma pontuação de 0 a 1000. Quanto mais próxima de 1000, maior a frequência com que paga suas contas em dia. E com isso, os bancos e operadoras de crédito podem te oferecer condições melhores de taxas de juros ao contratar algum empréstimo, além de outros benefícios. Você pode consultar o seu score pela internet de forma gratuita no site oficial do Serasa. Se descobrir que sua pontuação está baixa, é hora de intensificar o seu planejamento. Algumas formas de aumentar o seu score é manter seus dados atualizados, ter movimentação bancária e evitar simular compras parceladas e empréstimo onde terá seu CPF consultado várias vezes. Valorize seu dinheiro e vamos prosperar. A qualquer momento tem mais. Finanças e investimentos com o coach Fulgêncio Bom Tempo. Envie sua dúvida pelo Instagram, @Fulgêncio Bom Tempo. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Em alguns instantes, Radar. Confiram as manchetes. Você confere agora as manchetes do Radar. PM recupera moto e adolescente é detido por receptação. Homem é preso acusado de furtar caixas de feirantes na Ceasa Regional. Motorista avança a parada, bate em moto e atropela pedestre. Prazo para renovação de matrícula nas escolas estaduais é prorrogado até 11 de dezembro. Café, mercado inicia mais uma sessão de altas. Mercado financeiro, dólar em queda e está 4,13. O foco da semana está na reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, que decidirá amanhã sobre a taxa básica de juros. Reunião em Belo Horizonte, que discutia saúde em Patos de Minas, termina com participantes cobrando mais participação do Ministério da Saúde na cidade. Construção de sede da delegacia modelo
aguarda dinheiro há mais de 4 anos. Terreno já foi doado, projeto está pronto, mas não há incentivo. Certificados de conclusão das oficinas do Programa de Acesso ao Trabalho, o Programa Acessuas, será entregue nesta tarde. Projeto de yoga no Cristavo inicia-se em janeiro. Essas e outras você confere no radar daqui a pouquinho. São 8 horas e 54 minutos, é o debate 98 na Rádio Clube com o doutor Luiz Mauro, delegado regional. A pergunta? Pois é, com relação às carteiras de habilitação, existe uma dificuldade, existe um cartel das autoescolas ou patente que é ruim de roda? Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, eu não acredito em cartel das autoescolas, eu acredito até porque isso não é só em Patos de Minas, né? As reprovações, elas são altas em todo o estado de Minas Gerais, e eu acho que no Brasil inteiro tem uma alta dessas carteiras. O que a gente vê muitas vezes é as pessoas de fora moram em Patos, aí vão embora para um outro estado e voltam com a carteira, né? Então, assim, a gente fica, às vezes... No caso, a categoria B, né? Que é que tem a reprovação mais alta. Exato. E a gente vê isso acontecendo. Eu acredito que a banca examinadora de Patos de Minas é uma banca muito forte. Eu falo pra gente, já fizemos algumas reuniões, tanto com as CFCs, né? Com as autoescolas, quanto também com os próprios examinadores, nos dias assim, tem que se manter a mesma dureza do curso, né? Mas sem que ninguém seja um cachorro. Não precisa rosnar para quem tá ali, porque a pessoa que chega ali para fazer aquele momento dele já tá nervosa, né? Então, se você chegar lá e começar a ficar com um rosnando, e não tem que ter esse tipo de coisa, né? Eu acho que o que tem que ser o quê? Cordial, né? Eu até, na época, a gente sugeriu fazer até um texto para que não tivesse qualquer tipo, nem de um lado nem de outro, porque também do outro lado você também não pode ser bonzinho, também ficar rindo toda hora, e nem rosnando. Tem que ser o quê? Cordial. Tem que ser justo e perfeito com aquilo que está sendo feito. Olha, faz seu trabalho e pronto. Faz seu trabalho, lê um texto. Eu até falei para o pessoal ler um texto, faz um texto. Eu falei para a secretária da banca, faz um texto. Olha, bom dia, meu nome é fulano de tal, sou policial civil, tô aqui para te analisar, para te verificar aqui no curso, tomara que vai dar tudo certo. Entra aí, vamos fazer que dê tudo certo, que Deus abençoe. Pronto. Acabou. Né? E acho que é isso aí, mas assim, logicamente tem que partir das pessoas saber que se a gente diminuísse essa rigidez, o número de situações, de acidentes, iria aumentar dentro de Patos de Minas, o que já não é pouco em Patos e em Minas Gerais e no Brasil. O Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país. Então, assim, nós temos realmente, tem que ter uma rigidez, é necessária essa rigidez. E eu acredito que a banca examinadora de Patos de Minas, ela tem essa rigidez, mas logicamente tem que sempre ter aqueles detalhes, né? Evitar, por exemplo, como teve reclamações que o policial que é um policial civil que está lá fazendo exame, ele estava armado, né? É normal ele estar armado. A pessoa. Mas às vezes a pessoa já está normal. Só de ela ver uma arma de fogo, às vezes a pessoa fica mais nervosa. Então a gente fez reunião, pessoal, olha, ou não vai armado, ou vai, mas faz não ostensivamente. Bota uma camisa, tampa ela, não deixa mostrar. Entre outros elementos, né? O policial que estava, às vezes, naquele momento, no calor, reclamando de alguma coisa, a pessoa que já está lá também está sentindo aquele mesmo calor que o policial civil está sentindo, mas ela está lá fazendo o exame dela. Então, tomar esse cuidado, ser caridoso com aquela pessoa. Caridoso sem abrir a porta. Sem ser permissivo. Sem ser permissivo. Caridoso sem ser permissivo. Sabendo que você está fazendo um bem para aquela pessoa, porque se ela não passa, significa que ela não tem condição. Porque ela vai se preparar melhor. Se você deixasse ela passar, o que a gente não acredita que tenha, né? De forma alguma, não pode existir. Se ela passa, eu posso estar assinando o óbito dela. Ou de outras pessoas. Ou de outras pessoas, né? Então, assim, é impossível você ter esse pensamento. É um pensamento que não pode existir. A gente tem que buscar o quê? Que só passe quem tem realmente condições de passar. Bom, nós vamos fechar o programa. Eu quero que o senhor deixe os telefones para que o senhor falou no início do programa. A participação da população em Patos, né, doutor? Isso. Que continue participando, né? Inclusive, tem muitos ouvintes aqui que pediram esses telefones. Tá. Nós temos aí o telefone da Polícia Civil, né? O 3821-2086, que vai cair na parte do plantão da Polícia Civil.
né? Nós temos o Zap Cidadão, que está em manutenção, mas ele vai voltar em breve agora, talvez no mês que vem já vai voltar a funcionar. Eu passo para vocês depois repassarem para a população, porque eu não tenho ele aqui de cor, né? Nós temos logicamente 181, que é o Disque Denúncia do Estado, que é necessário que a população também se envolva nisso, e principalmente numa questão mais ali no momento, né, procurar realmente o próprio delegado de polícia da área, né? Procurar o setor de segurança pública, procurar o investigador de polícia para que ele passe com o delegado de polícia, vá até a delegacia. Minha porta lá está aberta sempre, a porta da regional, o chefe do departamento da mesma forma, como eu falei, uma pessoa de cultura incrível, tanto na relação de segurança pública quanto um amigo também, um amigo pessoal, uma pessoa do bem, um coração do bem. E é o que a gente tem para falar, a gente tem para mostrar que a gente vai continuar fazendo o serviço que tem que ser feito com muito capricho, ou seja, fazer o que pode ser feito enquanto não se tem condição de fazer melhor ainda, né? E a gente tem que só agradecer a toda a população de Patos de Minas, pedir que continue contribuindo com informações. A Polícia Civil trabalha com informação, assim como vocês, jornalistas, trabalham com informação. Se não tiver ninguém passando a informação para vocês acabam não tendo matéria. E da mesma forma, a gente precisa dessa informação para a gente ter essas investigações que são muito importantes para a própria população e para aquela pessoa que passou a sugestão de uma matéria, entre aspas, para que a gente possa desenvolver uma investigação e ao final terminar com grandes operações. Grande abraço, bom dia. Obrigado, doutor. Obrigado, bom dia. Obrigado. Um abraço. Obrigado. E os ouvintes que participaram, fiquem tranquilos, estão no sorteio. Eu tinha uma última pergunta para ele, mas fica para Não, próxima. aí você vai marcar um outro dia. Uma entrevista. Você vai repassar depois pro doutor? Sim, aí teve Tá, uma participação aqui, fica tranquila que eu já estou passando. Amanhã tem mais debate, chegou o boleto free, compre seu Fiat hoje e só comece a pagar depois da Páscoa. Consulte condições e ofertas.fiat.com.br no trânsito dê sentido à vida. Grande abraço, bom dia. O diálogo se faz necessário, a informação é poderosa. Debate 98, volta amanhã. Tá barato demais. Abóbora cabotiá, baby, batata doce roxa, cenoura e limão Tahiti, 97 centavos. Batata doce branca, manga palmer, mamão papaya e tomate cereja bandeja, 1,97. Glacial latão, 1,98. Recorte costelinha Aurora, 5,99 o quilo. Café Cajubá, 500 gramas, 8,99. Colchão mole, 27,98 o quilo. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Comece bem o dia com café especial. O melhor café expresso, tradicional, torrado e moído de forma artesanal. Deixa o aroma mais marcante e o sabor natural. Café Santiago, qualidade especial. Com Café Santiago, o dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café. Em Patos de Minas, você encontra o Café Santiago na Elis Marina e Supermercado Pimpão. 9h02. Rádio Clube 98. Patos de Minas. Debaixo da roseta, quem fugiu de canivete foi topar com baioneta. Já está no cabo da enxada quem pegava na caneta. Quem tinha mãozinha fina foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Rádio Clube 98. Rádio Ajuda. Onde tem esperança, há sempre uma porta aberta. A Clube é o canal de ligação de quem precisa e de quem pode ajudar. Rádio Ajuda. Apresentação:
Otaviano Marques. Mãos que sabem ser generosas, dado o pouco que se tem, ao que tem menos ainda. Pois é, muito bom dia. Hoje é 9h03, né, Daniel? Vamos começar o Rádio Ajuda, né? Vamos lá, Deus de nos ajudar, né? É isso aí. A mensagem dessa manhã é assim, do livro Psyll. Procure ver o melhor em todas as situações. Valorizar o lado negativo de tudo é permanecer em situação desconfortável. Os olhos também